Passei essa semana pensando sobre esse vídeo, sobre o que eu ia falar e como eu ia falar. E aí apareceu pra mim na internet um polvo que nos tentáculos estava escrito ações que um escritor precisa ter, assim. Falei, nossa, é isso. A minha arte, o quadro. Aí eu fiz um polvo feliz. Ai, meu Deus, vemos que a aptidão para desenho, zero, não é mesmo? No primeiro vídeo que eu fiz aqui, eu falei que um escritor vai muito além de escrever. Essa é uma frase que ficou comigo e ela vai... Cada vez mais novos significados entram nessa frase. Cada hora aparece mais um negocinho, tipo, nossa, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Eu tô aprendendo conforme eu tô fazendo. Eu vou aqui compartilhar esse momento da minha vida, que eu tô vivendo agora, e vou explicar, vou contextualizar isso. Mas sei também que existem, cara, outras tantas coisas e outras pessoas que aprenderam de outras formas e que fizeram de outros jeitos. Entendo principalmente o privilégio que eu tenho de poder estar vivendo isso da maneira que eu estou vivendo e falo desse lugar. Eu publiquei em 2020 um relato, um breve relato, que eu dei o título de Relatos de um Pisciano Ansioso, parte 1. Publiquei e falei, mês que vem publico 2. Passou 2 anos. Segunda que vem eu lanço a parte 2 desses relatos. São relatos breves, mas carregados de toda a experiência que eu tenho com a minha ansiedade. É um e-book que eu lanço na Amazon e ele é totalmente independente. Sou eu fazendo por mim, fazendo acontecer. E aí com essa experiência que eu estou inclusive nela agora, que eu venho compartilhar. Ser escritor vai muito além de escrever. Então acho que o primeiro, claro, passo é escrever todo dia. E quando fala escrever todo dia, é escrever mesmo quando não tem inspiração. É escrever mesmo quando você acha que você é o pior escritor do mundo. É escrever quando você não sabe qual é a próxima linha. Escreve. E isso, assim, pra mim é um desafio, assim. Eu cresci romantizando a profissão, né? Eu cresci acreditando que era preciso inspiração para criar, que era preciso um conjunto ideal de situações e circunstâncias para que eu sentasse e escrevesse. Então quebrar com isso, para mim, foi um processo que veio acontecendo ao longo do ano de 2021. De entendimento da disciplina do escrever todo dia e o que isso efetivamente quer dizer. Porque escrever sem nenhuma inspiração, sem nenhuma vontade, sem nenhuma noção do que vai ser escrito, cara, assim, pra mim foi um desafio gigante. E aí entra a leitura. Ser escritor é ler. Tem que ler. Obviamente que você lendo também, você começa a ver que gênero que te agrada, como é a sua escrita, qual é o seu estilo, com qual estilo que você se adapta mais, o qual que você gosta mais, porque a partir do que você gosta, você começa, bem ou mal, a desenvolver a sua escrita um pouco nesse estilo, então tá muito ligado uma coisa com a outra. E eu, particularmente, sou um leitor lento, assim. Eu admiro pessoas... se eu fosse influenciador desses que fica falando de livro, fazer resenha de livro, mesmo era sei lá, 10 por ano, tem gente que faz 10 por mês, assim. Eu não tenho essa capacidade de ler dessa velocidade, não. Então, assim, também, sem pressão de tempo, de quantidade ou de não sei o quê. Não é isso, não, mas tem que ler. A outra coisa que um escritor tem que fazer que é construir um público. Hoje a gente tem existe a internet que dá uma democratização de alguma forma, apesar de existir toda a questão do algoritmo, que sabe Deus como é que funciona isso. Existe essa facilidade de você conseguir construir seu público, então você precisa também dedicar um tempo para construir um público. Pessoas que te acompanham e que concordam, que gostam do que você escreve, porque essa galera é a galera que vai compartilhar os seus textos, é a galera que vai comprar quando você divulgar, é a galera que vai estar junto com você. Então tem que construir esse público. Ah, Renan, como é que constrói? Não sei, tô aqui começando, engatinhando, dificílimo. É isso, tem que ter ações contínuas para criar o seu público. Outra coisa, fazer networking. E aí é fazer networking com todo mundo. É com editora, é com a gente, são com outros escritores, é com quem tá aí divulgando o trabalho, esses influenciadores de livro, é com leitores, com esse público que você tá querendo. Tem que fazer networking. E aí, entrando mais especificamente nesse book que eu tô lançando na próxima segunda, tem a parte de revisar esse texto para ter certeza de que ele tá pronto para poder ir pro mercado, para as pessoas lerem. Eu tive ajuda para fazer essa revisão, porque um olhar fresco, eu valorizo muito esse olhar fresco e de alguém que domine a língua e possa auxiliar nisso. E eu tive nesse e-book, toda a capa foi feita por uma designer, uma
minha prima maravilhosa, então eu tive também essa ajuda com a capa. Hoje em dia a Amazon, ela tem lá, você vai fazer o e-book, tem lá um lugar pra fazer a capa, tem o Canvas, tem uma série de ferramentas que te possibilitam fazer isso. Então assim, ainda tem esse lado de, se você não tem essa rede de apoio, você precisa ter esse, eu diria até bom gosto, assim, que eu não tenho muito não, pra ser muito sincero, assim. Eu sou meio cafona nesse sentido de designer, assim. E aí, organizar a publicação. É um e-book. Aí tem a coisa do formato, se tá no formato. Aí você tem que preparar o arquivo, que é toda a preparação de texto. Eu baixei o aplicativo do Kindle no meu computador, que tem lá no site da Amazon. E aí eu faço através dele. Você joga lá, ele já agiliza muito o trabalho. Mas aí você precisa certificar de que tá tudo certo, entender, organizar esse material para estar efetivamente pronto para essa publicação. Aí chega o marketing. Eu preciso fazer o marketing. Ou seja, eu tenho que não só fazer, como eu tenho que pensar qual tempo que vai ter, como é que isso vai ser, que dia que isso vai ser lançado. Se você joga na Amazon, tem um tempo pra ele, não é tipo, joguei lá, publiquei, apareceu. Não, tem um tempo pra ele poder entrar no ar. Então você tem que fazer esse cálculo, entender esse tempo. Pensar nas peças de marketing, como que você vai divulgar, como é que você vai buscar o seu público, como é que você vai fazer. Não só o pensamento, como executar, tá? Então a arte na segunda vai ser tal coisa, eu preciso fazer essa peça. Aí você vai lá no Canvas, pega aqui, como é que eu vou fazer isso aqui? Isso aqui vai tal dia, aí o texto disso daqui. Não só pensar, mas executar tudo isso para que quando lance você consiga vender esse livro que você tá publicando, né? E aí entra o lado vendedor. E aí quando eu falo vendedor, são dois tipos de venda, né? A primeira venda é a venda para uma editora, para um agente, para um, sei lá, para quem, que é pro mercado. Aí você tem que fazer um pitching. E aí a gente pode depois, eu posso depois compartilhar minha experiência com pitching, que já foi, nossa senhora, perdi as contas. E aí tem o vendedor do livro pronto, que é pro público. Como é que você vai vender para esse público? Como é que você vai conversar com ele? Aí você tem que ser vendedor, tem que ir lá na cara de pau. Eu acho isso dificílimo. Meu pai era um ótimo vendedor, não peguei esse DNA, acho que ele foi pros meus irmãos. Eu tenho, nossa senhora, como isso é difícil. Hoje em dia, o mercado, uma editora, o que quer que seja, não vai querer um escritor que vai cruzar os braços e falar, tá publicado, estou esperando meu dinheiro na conta. Não, sabe? É engajado, é estar junto, é buscar o público, é falar, bora vender, é estar em todos os lugares, é estar fazendo networking pra poder vender, é estar construindo um público, é estar divulgando. O romantismo do escritor que só escreve e espera ser achado e espera que o mercado abrace ele, que as coisas aconteçam, não existe. Se é que algum dia existiu, não sei, mas não quero fazer parecer um vitimismo de como eu estou sofrendo, assim, não é isso, entende? Mas é difícil, é complicado, exige muita coisa, tem que pensar muita coisa, tem que fazer muita coisa. E na minha experiência, eu tenho esse sabotador gigante que tá agarrado aqui, falando comigo o tempo inteiro que não tá bom, sabe? Existem pessoas que silenciam isso mais fácil, eu sou uma das pessoas que não consegue silenciar isso tão fácil, assim. Então eu, por exemplo, como experiência, eu quase adiei esse lançamento e quase joguei, tipo, muito mais pra frente, porque começou a me bater uma neura, assim, de que não tá bom, de que não é a hora, de que não sei o quê. E aí é uma luta diária, pra, tipo, silenciar e falar, não, eu vou. Pisciano, como sou, tenho essa loucura de que, porque os piscianos têm uma intuição muito boa, a intuição super elevada, então fique atento à sua intuição. É importantíssimo saber diferenciar o que é intuição e o que é autossabotagem. Então, eu tenho essa dificuldade, é difícil, assim, entender quando que é um e quando que é outro. Decidi que nesse momento não era intuição, era autossabotagem. Então, além de tudo isso, o escritor também precisa ter a coragem. Precisa falar, eu vou, eu acredito, vai dar certo, vambora. E mesmo que essa vozinha fica ali, tipo, martelando, assim, sabe, te impedindo de fazer. Silenciar isso é uma luta diária pra tudo, pra você escrever todo dia, você tem que silenciar essa voz, pra fazer o marketing, pra ser o vendedor, pra fazer o networking, pra construir seu público. Tudo isso tem autossabotagem, assim, tudo isso tem a vozinha falando, cara, você vai fazer isso mesmo? Você vai começar vídeo no YouTube? É sério isso? Pô, você vai
Você vai patrocinar um link no Instagram? Sério isso? Então, é o tempo inteiro lidando com essa voz, assim. Então, essa semana que passou foi uma semana do tipo, eu agi pra não deixar essa voz me impedir. Tô fazendo todos os esforços que me cabem pra isso dar certo e é tudo que eu posso fazer, assim. Então, tô falando isso também porque é parte da carreira. Acreditar, ter coragem. Esse e-book especificamente sou eu ali. Sou eu com as minhas experiências, com as minhas vivências, com os meus medos, com os meus erros e com as minhas falhas e com tudo que eu aprendo e não aprendo, com o que eu acho que aprendi e erro de novo, com as minhas paranoias, assim. Todas as minhas paranoias estão nesse texto. Então, Renan, mas também é uma escolha. É uma escolha me expor, porque eu acredito nessa arte, eu acredito na escrita que é honesta. Então eu não vejo outra maneira de fazer arte. Então, sim, é uma escolha. Ainda assim, é o desespero que bate. Então, pra concluir, é isso. Ser escritor vai além de escrever. Mas eu acho que vale a pena ter o controle, sabe, da situação e acreditar aí. E aí a gente vê onde isso vai dar.